Era uma época de trevas em Israel, quando reis corrompidos se entregavam a deuses pagãos e o povo seguia cegamente por trilhas de idolatria. Foi nesse cenário tumultuado que surgiu Elias, uma figura enigmática, envolta em um manto de coragem e fé inabalável. A sua presença, quase sobrenatural, parecia carregar o peso da ira e da misericórdia divina. Elias foi convocado por Deus para confrontar o poderoso e impiedoso rei Acabe, e sua esposa, a temida Jezabel, uma mulher que manipulava com astúcia e introduzia o culto a Baal como um veneno. Elias apareceu sem aviso, um homem de poucas palavras, mas suas mensagens eram como relâmpagos cortando o céu antes de uma tempestade. Em tempos de escuridão e idolatria, quando a fé em Israel parecia desvanecer, Elias apareceu, um homem cuja vida seria marcada por sinais e maravilhas, desafios mortais e encontros com o sobrenatural. Elias era de Tisbe, uma pequena localidade nas regiões montanhosas de Gileade, um lugar tão austero quanto o homem que saíra dele. Sua voz ecoaria como um trovão, desafiando reis, confrontando falsos deuses e provando que o Senhor, o Deus de Israel, era o único verdadeiro. Elias não era um homem comum. Seu chamado veio diretamente de Deus em uma época de crise espiritual no reino do norte de Israel. Acabe, o rei, havia se casado com Jezabel, uma princesa estrangeira que adorava Baal e espalhou a idolatria por toda a nação. O povo já não clamava ao Senhor, e Elias foi escolhido para ser aquele que traria a mensagem de arrependimento e julgamento. Elias apareceu diante do rei Acabe e fez uma declaração chocante. Assim como vive o Senhor, Deus de Israel, não haverá chuva nem orvalho neste lugar, a não ser pela minha palavra. Com isso, Elias desapareceu, e a terra foi tomada por uma seca implacável. Por anos, não caiu sequer uma gota de água do céu, e o profeta foi escondido por Deus junto ao riacho de Querite, onde foi milagrosamente alimentado por corvos que traziam pão e carne, em um sinal claro da providência divina. Quando o riacho secou, Elias recebeu outra ordem, ir para Sarepta, uma cidade fora das fronteiras de Israel, onde uma viúva o sustentaria. Uma viúva sustentar um profeta? Como? Ela mesma estava prestes a morrer de fome. Mas Elias chegou e a testou. Pediu-lhe para fazer um pão para ele. A mulher hesitou. Era tudo o que tinha. Mas depois obedeceu. E a partir daquele dia, sua farinha nunca mais acabou. Seu azeite nunca mais secou. Milagrosamente, a viúva e sua família sobreviveram à seca, testemunhando o poder de Deus. Mas outro desafio surgiu. O filho da viúva adoeceu e morreu. Elias, tomado pela compaixão, orou fervorosamente sobre o menino, e ele voltou à vida. Era um sinal de que Deus não apenas provia, mas também restaurava a vida. Mas ainda havia um desafio para Elias. Depois de 3 anos, Elias foi chamado novamente para enfrentar Acabe e os profetas de Baal. No Monte Carmelo, ocorreu o confronto épico que definiria o futuro espiritual de Israel. Elias convocou todo o povo e desafiou os falsos profetas a chamar fogo do céu sobre seus altares. Os profetas de Baal clamaram desesperadamente, gritaram e cortaram-se em um frenesi, mas nada aconteceu. O silêncio era absoluto. Então Elias ergueu um altar ao Senhor, colocou um sacrifício sobre ele e mandou encharcar tudo com água. Ele orou, e o fogo desceu do céu, consumindo o sacrifício, as pedras, a água e até mesmo o pó. O povo caiu de joelhos, reconhecendo que o Senhor é Deus. Mas Elias não parou por aí. Ele ordenou que todos os profetas de Baal fossem eliminados, em um ato de purificação espiritual. Esse evento marcou o fim da influência de Baal naquele momento. A terra estava seca por 3 anos e meio, nenhuma gota de chuva havia caído sobre Israel. Mas naquele dia, no alto do Monte Carmelo algo mudou. Elias curvou-se ao chão, colocou o rosto entre os joelhos e começou a orar. Seu pedido era simples, mas sua fé inabalável. O céu continuava limpo, nenhum sinal de chuva. Mas Elias não desistiu. Ele orou continuamente.
até que uma pequena nuvem surgiu no horizonte, crescendo até se transformar em uma grande tempestade. O rei Acabe subiu rapidamente em seu carro puxado por cavalos velozes e partiu rumo a Jezreel. Mas algo extraordinário aconteceu. Elias, um homem já avançado em idade, recebeu uma força sobrenatural do Espírito do Senhor. Sua energia foi renovada. Suas pernas se tornaram como as de um corredor incansável. Ele começou a correr. Seus pés tocavam o chão com leveza, como se não pertencesse mais a este mundo. Seu manto esvoaçava ao vento. A tempestade se formava atrás dele, relâmpagos cortavam os céus. Elias corria mais rápido que os cavalos do rei. Enquanto o rei chicoteava seus cavalos para que avançassem, Elias os ultrapassava, vencendo o carro real na corrida para Jezreel. Foi assim que o profeta do Deus vivo chegou antes do rei, sem cavalos, sem carro, apenas com a força vinda dos céus. Mas Jezabel, furiosa, não desistiu e jurou matar Elias. Ele fugiu para o deserto, profundamente desanimado, desejando que sua vida terminasse. Sob uma árvore, Elias clamou a Deus, e um anjo apareceu, oferecendo comida e água para fortalecê-lo. Elias foi levado ao Monte Horebe, onde teve um dos encontros mais profundos com Deus. No Monte Horebe, Elias esperou ouvir Deus em manifestações grandiosas, vento, terremoto e fogo. Mas Deus não estava ali. Ele se revelou em um sussurro suave, mostrando que sua presença nem sempre é marcada por grandes espetáculos, mas pela paz e quietude. A missão de Elias foi concluída com outro evento sobrenatural. Ele escolheu Eliseu como sucessor, preparando para continuar o trabalho profético. Um dia, enquanto caminhava com Eliseu, uma carruagem de fogo, puxada por cavalos flamejantes, apareceu e levou Elias aos céus. Ele não conheceu a morte como os homens, sua partida foi tão misteriosa quanto sua vida. Um profeta diferente de todos os outros. Não nasceu com grandeza. Não veio de uma linhagem nobre. Mas foi escolhido por Deus para desafiar reis, confrontar falsos deuses e provar, diante de toda uma nação, quem era o verdadeiro Senhor dos céus e da terra. E então, ele desapareceu. Elias não provou a morte. Foi levado por um carro de fogo, sumindo nas nuvens, deixando para trás apenas um mistério: para onde foi? Voltará um dia? Os séculos passaram. Mas a profecia permaneceu. O profeta Malaquias, muito tempo depois, escreveu algo inquietante. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E assim, uma pergunta ecoa através da história. Elias ainda precisa retornar? Nos últimos dias, antes do retorno de Cristo, as Escrituras falam de duas testemunhas que surgirão para profetizar com poder, realizando sinais e pragas sobre a terra. Muitos acreditam que uma delas será Elias, o profeta que desafiou reis, que trouxe fogo dos céus, o profeta que nunca morreu. E quando esse dia chegar, sua voz será ouvida novamente. Porque Elias não foi apenas um homem do passado. Ele pode ser um homem do futuro.